Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Amém, meus irmãos? Deus é bom demais. Para vocês que estão nos visitando pela primeira vez, nós estamos desde novembro nos debruçando no livro, na primeira carta de Pedro, seguindo, caminhando, aprendendo das verdades que tem nessa palavra, e hoje não será diferente. O tema da mensagem hoje é o justo pelos injustos. Você já pode abrir a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 3. Irmãos, desde que eu entrei nessa carta, desde que eu comecei a ministrar esta carta, e por que nós, como Nova Aliança, por que eu, na figura do pastor, eu decidi ter essa forma expositiva de ensinar, de pegar uma carta, um livro e seguir os versículos? Primeiro, para que a nossa alimentação seja balanceada, amém? Tem um dia que a gente vem e apanha, aí tem um dia que o Senhor enche a gente de esperança, e a gente consegue estar diante de tudo que a palavra tem para nos oferecer. E outra garantia, e é bom para nós, para vocês e para mim, é que eu não tenho a possibilidade de fugir de texto difícil. Vocês estão acompanhando a primeira carta. Mas por que o pastor pulou 6 versículos? Mas não tem como. Então eu tenho que me debruçar e eu não consigo fugir de textos difíceis. E quando eu coloquei para a gente estudar em 1 Pedro, esse texto já me assustava desde sempre. Porque a gente lê Romanos, a gente fica assim, Romanos é difícil, tem algumas coisas. Irmãos, na história da igreja e dentro da teologia, não tem texto mais debatido do que a gente vai se deparar hoje. Não existe no Novo Testamento. Pega Apocalipse, que tem 3, 4 visões muito fortes, não chegam ao nível que é o debate desse texto. E a gente vai entender, só que por que eu já quero trazer isso para vocês? Porque eu não vou me ater às dificuldades do texto. Eu não vou trazer as possibilidades do texto, porque o culto não é um lugar para que você saia com dúvidas, mas o culto é um lugar para que a gente saia com crescimento, amém, irmãos? Assim, um dia a gente pode pegar, vir na EBD, você fala da dúvida, você fala daquilo, e logo também um simples mortal, não vai ser aquele que vai querer hoje fechar uma discussão de anos e séculos pela igreja. Eu queria só trazer 2 citações no início, quando eu comecei a estudar esse texto. Lutero, ele fala algo, quando ele se debruça muito sobre esse texto, ele vai dizer assim, olha, é sem dúvida esse texto uma passagem muitíssima mais obscura do que qualquer outra no Novo Testamento. Continua ainda sem saber com certeza o que o apóstolo pretendia dizer. Millard Erickson, um dos grandes teólogos que a gente tem na igreja, a sua teologia sistemática é uma das mais profundas e indicadas para quem quer estudar uma teologia sistemática. Ele traz algo para nós que nos assusta. Olha o que ele traz, que ele calcula de forma exegética que esse texto ele tem mais ou menos 180 combinações prováveis exegéticas. É pouco, irmãos? 180 combinações exegéticas. Então ele pode, dentro do grego, dentro daquilo que foi escrito, do original, ele pode conseguir formular 180 interpretações de 3 versículos, que os mais difíceis aqui, o que a gente encontra essa dificuldade, verso 19, verso 20 e verso 21. Amém? Mas eu não quero, como eu já disse, me ater às dificuldades, e eu sei que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite. Amém, irmãos? Então, nós vamos aqui, qual que vai ser a minha intenção hoje? Me apoiar nas interpretações com maior apoio no cunho teológico, amém? Então, nas interpretações que a gente ganha mais força, é aquilo que nós vamos nos ater nessa noite. Verso 18, acompanha comigo. E eu quero muito, irmãos, que você grave bastante o verso 18 no seu coração,
porque ele vai ser a base do nosso sermão de hoje. No verso 18, onde nós vamos gastar mais tempo, fundamentar nele e encerrar com ele de novo. Amém? Verso 18, capítulo 3, nós encontramos tal verdade de Pedro dizendo ao nosso coração: Pois também significa o que, irmãos? É uma continuação do que nós ouvimos na semana passada. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O pois também, Pedro mais uma vez utiliza, ele vai trazer para nós, ele utiliza Cristo como um modelo para uma prática estabelecida, como uma forma de viver para mim e para você. Cristo mais uma vez é o molde, é o padrão que nós precisamos analisar, contemplar e olhar como uma forma de viver dos filhos de Deus. Porque de nós se deve fluir coisas boas. Há uma pergunta que ficou na semana passada: por que de nós deve fluir coisas boas, mesmo em meio ao sofrer? Por que a minha conduta de boa consciência para com Deus deve permanecer mesmo mediante ao sofrimento injusto? Porque Cristo também padeceu. É o que Pedro levanta como resposta. Na semana passada, nos versos anteriores, Pedro traz para nós que se for da vontade de Deus, que soframos por fazer o bem, que assim seja, isso dá glória ao Senhor. Ele vai dizer para nós que mediante ao sofrimento injusto, ainda assim devemos permanecer fluindo de nós boas atitudes e os bons frutos. Amém? Só que isso não é algo que deve ser maquiado. Como eu disse, o que Pedro está dizendo, o que Jesus vai trazer no Evangelho, Ele está trazendo de uma transformação interior, de um inundar do Espírito de Deus, para que não as nossas ações simplesmente sejam modificadas, mas que as nossas reações sejam alteradas. Amém? Porque a atitude eu consigo moldar. As reações, na verdade, demonstram quem eu sou. E aí começa para nós um questionamento: como eu me comporto, o que sai de mim quando vem um sofrimento injusto, quando vem alguém maldizendo, inventando mentiras ao meu respeito, quando Pedro vai dizer que isso vai acontecer, vão levantar calúnias contra vocês quando vocês se comportarem como cristãos, homens exemplares na sociedade, mas permaneça. Porque quando eles forem analisar a vida de vocês, eles sejam envergonhados pelas mentiras que levantaram. Mas aí começa a ficar um questionamento para mim e para você: como reagimos quando você é pressionado? O que sai do teu coração? Pastor, não consigo. A resposta vem, a pergunta vem e eu estouro assim, ó, eu vou de 0 a 100 em meio segundo. Sou esquentado. Aí nós vamos para Paulo trazendo para nós o fruto do Espírito, domínio próprio. E eu começo a analisar: há algo do Espírito de Deus que ainda não se encontra de forma madura em meu coração. E eu preciso que então buscar isso em Deus. Pastor, eu não consigo ser longânimo, eu não consigo ser paciente, eu não consigo ser benigno, eu não consigo fazer o bem para o próximo. A pessoa que se alegra com a coisa ruim que acontece com o outro. Sabe, vou falar uma coisa que virou costume e o crente aceita, que a gente celebra quando a gente vê vídeo de ladrão se dando mal. O crente, ó, olha que legal, podia ter sido pior, não é?
Quando os irmãos do grau, os irmãos da igreja do grau Church, tá nos rão lá, aí cai, rala, aí você fica, nossa, podia ter, que pena. A gente fica rindo, mas isso demonstra algo do nosso coração, irmãos. Isso não é ser benigno, amém? Não é? Porque a gente começa a aceitar essas coisas, mas mostra o que, irmãos? Um coração que ainda não tem o que? A benignidade de forma madura. A gente pode até rir, a gente pode ficar assim, e não muda nada, mas o Senhor não quer que a gente seja assim. As nossas reações dizem o que está dentro do nosso coração. O Senhor Jesus vai dizer isso para nós. Vocês estão preocupados com aquilo que entra? Não, eu estou preocupado com o que sai. Estou preocupado com o que sai dos seus lábios. Porque o que sai dos teus lábios demonstra e mostra para mim o seu coração. Irmãos, a maioria das conversas e das perguntas que eram feitas a Jesus, e o texto diz assim: mas o Senhor, sabendo que eles estavam colocando à prova, sabe o que acontece depois das perguntas? Nunca tem uma resposta. Sempre há o quê? Uma outra pergunta. Jesus ele vem e começa a trazer lá de fora a realidade. Não, você está só maquiando a sua intenção com uma pergunta que parece até assim, ó que legal. Não, mas fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta que eu quero tirar do teu coração que está aí dentro. Qual que é o maior dos mandamentos? Não, me fala como você interpreta. Não é amar o Senhor sobre todas as coisas, o meu próximo. Vai lá e faz isso, acertou, ó. Mas quem é meu próximo? Ele só queria encontrar em Deus uma desculpa, em Cristo, uma desculpa para continuar a sua prática de se entregar só para os seus. Reação. Como você reage? E aí o Senhor trouxe para ele, olha, 3 pessoas passaram diante de alguém. Quem demonstrou aqui que estava transformado no coração? Quem foi o próximo? Quem reagiu de forma correta? Por isso Pedro vai dizer para nós que as nossas boas ações não devem se limitar, os nossos bons frutos, não devem se limitar às nossas ações. Os bons frutos devem alcançar as nossas reações. Amém? Você tem uma audiência com o juiz, você já começa a treinar em casa a falar Vossa Excelência. Não fica? Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência. Fica assim. Você entra lá e chama o juiz de mano. Acabou, irmão. Pela ordem. Você fica pela ordem, né? Protesto. Você fica já o quê? Se preparando, porque você sabe que você vai estar diante de alguém. Mas o Senhor está dizendo para nós, aí Pedro diz, mas quando você for atacado, principalmente de forma injusta, porque a gente acha que agora eu tenho motivo, agora eu tenho respaldo, não vai ter ninguém que não vai me apoiar, não vai apoiar minha causa. Pedro diz, continue sem revidar, não vingue, porque esse não é o lugar para vocês, porque o Senhor utiliza até do sofrimento injusto para te amadurecer, para te transformar, e se for da vontade de Deus, que assim seja. E aí ele traz para nós o quê? Um questionamento. Mas eu ouvi que se eu me entregasse ao Senhor, a minha vida estaria fechada, a minha empresa protegida, o meu trabalho protegido, os meus planos protegidos, os meus filhos, o meu casamento, eu não pegaria doença, nenhum dos meus parentes não ficariam doentes, a minha empresa sempre seria melhor, a maior. Eu ouvi essa promessa, mas como assim eu estou sofrendo? Por quê? Isso é injusto. Agora que sou filho de Deus, por que eu tenho que viver assim? Pedro vai e continua, pois também Cristo padeceu. Só que agora Pedro vai dizer para nós que ele vai exaltar o sofrimento, os méritos do sofrer por fazer o bem, mesmo diante daquilo que é injusto, e ele vai colocar o nosso sofrimento do lado do Senhor Jesus, mas entendendo que o sofrimento de Cristo ele é singular, ele é único em propósito e poder, ele é diferente em propósito, mas ele é igual em forma de viver, porque Pedro diz, assim como Cristo que quando maltratado não revidava, assim como Cristo quando era caluniado ele se silenciava, mas se entregava ao Senhor, vivam da mesma forma. Por que então que eu devo aceitar o sofrimento? Porque Cristo, o nosso Senhor e Mestre, também padeceu.
Mas por qualquer coisa, não, pela justiça. Pedro vem e reafirma o que o próprio Cristo nos ensinou: bem-aventurados serão vocês, quando por causa de mim inventarem toda a mentira ao vosso respeito. Por que então? Porque não é injusto, porque o nosso mestre abriu esse caminho. E nós estamos aqui para seguir os passos de Jesus. Mas quando nós falamos que queremos seguir os passos de Jesus, a gente sempre quer a glória, a salvação, a gente sempre está pensando nisso, mas também há um caminho de sofrer. Assim, o lugar de descanso, refrigério, renovo, mas também há o lugar de suportar o que Cristo suportou. Pedro nos revela mais uma vez que Jesus sofreu injustamente, mas no entanto obedeceu a Deus. O caminho do cristão, eu quero que você grava isso, não se fundamenta no sentir, mas na obediência. Porque eu falo assim, se eu sentir de Deus, se eu sentir um arrepio, se eu sentir vontade, eu obedeço, eu faço. A maior dificuldade é obedecer quando não se sente nada. O nosso caminho é fazer e viver, mesmo com que você não sinta nada à sua volta, mesmo que você não sinta nada de especial, mas entender que a obediência não é uma opção para mim, para você. Assim Jesus viveu e devemos caminhar sobre as pegadas de Jesus, entendendo que o caminho da vitória em Cristo passa também pelo sofrimento. Irmãos, eu não sei se você tem hora que eu fico com essa sensação que vocês pensam isso de mim, que eu só faço sofrimento aqui na igreja. Quem tem essa sensação? Pode ficar claro, pode falar. Eu fico com essa sensação. Mas sabe por que dá essa sensação? Porque a gente caminha na palavra assim, ó. Porque é o que mais tem. Irmão, preparar para a vitória. Quem precisa preparar para a vitória, irmão? Eu preciso te preparar para você ganhar um carro no final de semana. Eu vou ganhar um carro. Não, prepara mesmo, senão não. Nossa, eu ia passar até mal. Aí, quem precisa disso, irmão? Por isso que quando a gente vai assim, não, eu vou debruçar na palavra, você percebe que o Senhor está nos preparando para o quê? No mundo tereis aflições. Se odiaram a mim, olha como é que Jesus é claro. Se odiaram a mim, o que você pensa que você é? Porque você agora é meu servo, se parece comigo, prepare-se, odiarão você também. Não é o pastor que está trazendo sofrimento para vocês não, meu irmão. É Jesus nos preparando, nos amadurecendo para as lutas que nos envolvem. Essa é a palavra. Só que a maravilha disso tudo, que o sofrimento do Filho de Deus não é em vão. O sofrimento para aquele que não crê em Deus e vive a sua vida simplesmente como assim, ela perde o propósito, mas eu sei o final da minha história. Você sabe, irmão? Quem sabe o final da sua história? Eu sei a minha. Eu sei que independente do meu sofrimento, a palavra me garante que a minha leve e momentânea tribulação está produzindo algo para mim, um peso de glória eterno. Paulo faz a mesma contradição. Leve, momentâneo, peso eterno de glória. Quem está preparado para isso, dá uma glória a Deus, amém, irmão? E o que é que vai nos preparar para isso, irmãos? A lambada. Porque nós temos que admitir que nós somos crentes sem vergonha, irmão. Nós somos, irmão. Nós somos difícil. Se eu fosse Jesus, eu não me salvaria. Diante de Deus. E eu não estou brincando, estou falando de Deus. Esse não. Que pessoa difícil. Pergunta para ela depois. Pode perguntar, irmão. Ela me arrebentou aqui ontem aqui no culto. Ela não prega nunca mais nessa igreja. Falou mal de mim aqui, ó. Eu falei, beleza. Tá anotado, irmão. Tá anotado tudo, Elis. Isso eu sei que fica empolgando ela, tá? É a senhora. Tô vendo vocês duas. Ainda dei carona para sua filha ainda. Irmãos, porque nós somos assim. E o Senhor vai nos tratar dentro do lugar. Por isso que cada um às vezes fala assim, não, Deus está me pegando dessa parte, né? Tá, irmão, porque você está difícil.
Isso é difícil. Então Jesus sofreu e devemos caminhar no mesmo lugar. Irmão, independente de que qualquer outro pregador vai dizer, até eu mesmo, se vai dizer que Cristo só tem para você uma vida de deleite, é mentira. Ele está só te enganando. Ele só quer te prender, irmãos. A verdade do Senhor para nós é o seguinte: há um sofrer, permaneça dando os bons frutos, porque assim Cristo padeceu. Pedro agora traz uma verdade poderosa para mim e para você, que Jesus ele padeceu o quê? Uma única vez. Somente uma vez. O que Pedro está trazendo na ideia e na visão, diante dos olhos dos seus ouvintes, do nosso hoje, Pedro está agora levando eles lá no tempo, na época do templo, lá na época do sacrifício, lá atrás. E Pedro não faz isso a primeira vez, ele faz isso em várias vezes, mostrando que promessas que foram dadas lá atrás estão se cumprindo. Então Pedro está, muitas vezes ele vai dizendo assim: olha, sede santo porque eu sou santo. A pessoa fala assim: eu sei que está mandando. Não, assim está escrito lá em Levítico. Nós tem Levítico aí, né? A turma da leitura aí, benção. Deus é detalhista, né, Samir, né, amor? Deus é detalhista, olha lá, quebra o pescoço da rolinha. Não faz o quê? Nós fica lá, E aí Pedro vai fazendo isso. E agora o que Pedro está trazendo? Quando ele fala Jesus padeceu uma única vez, ele está trazendo à memória deles o que acontecia anualmente no povo de Israel. Então, uma vez por ano era essa entrega, esse sacrifício feito pelo pecado de toda a nação. Então, todo ano o sumo sacerdote entrava lá para entregar um sacrifício para remissão dos pecados que o povo tinha cometido. Isso era vez após vez. Agora o que Pedro vai trazer para nós: Cristo, Ele é suficiente. Ele entrou uma vez só, uma única vez, e se entregou, porque aquilo que acontecia era sombra, apontava para a vinda de Cristo, apontava para a sua entrega, apontava para a sua paixão. Então, quando de ano em ano eles aspergiam sangue em rituais mais do que detalhados, isso só tinha no máximo a validade para um ano, Núbia, um ano. Irmão, se naquela época você passasse mal, não conseguisse mandar e levar aí para o tempo, você tinha que ficar doido. Se eu morresse, eu estou perdido. Eu não consegui mandar um animal, eu estou passando mal, eu não consegui ir em procissão, não consegui ir no templo, não consegui fazer meu sacrifício pelo meu pecado, eu não posso morrer nesse ano não. Porque tinha validade de quê? Um ano. Todo ano, uma vez por ano. Mas Pedro vai dizer para nós: Jesus, como o Cordeiro perfeito de Deus, sumo sacerdote perfeito, se entregou uma única vez e entrou no Santo dos Santos para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso porque não foi o sacrifício de um qualquer. Por que Pedro diz que foi somente uma vez? Por que tem essa verdade? Por que tem esse poder? Porque é o justo se entregando, é o justo pelos injustos. Porque uma única vez? Porque é o sacrifício do santo por pecadores. Porque nós não somos justos sem Cristo, não somos aceitos por Deus sem Cristo. E para que hoje pudéssemos ser aceitos por Deus e vê-lo como Pai, o justo teve que se entregar por os injustos e pecadores. Embora o mundo estava vendo Jesus como um criminoso comum e executado de uma forma justificada perante a lei dos romanos, ele é e sempre será o justo Filho de Deus. É por isso que Pedro está dizendo: foi uma única vez, porque Ele é perfeito, o Cordeiro perfeito, Ele é o Filho Santo de Deus, Ele é um com Deus e Ele é justo. O nosso sofrer, a gente pode tentar dizer que é injusto, mas o nosso coração é caído. Nós temos que controlar pelo Espírito Santo de Deus o nosso anseio de não se alegrar com a ruína do outro.
Nós temos que controlar o nosso coração para não invejar a vitória do outro, para não celebrar a desgraça. Nós temos que lutar com o nosso coração. Então não há injustiça, entenda o que eu estou falando, amém, irmão? Não há injustiça referente a nós, mas há injustiça referente a Cristo, justo, santo e sem pecado. E a sua morte, meu irmão, grave esta verdade, tem um impacto crucial para nós. Pedro vai dizer que a sua morte nos fez ser aceitáveis diante de Deus. Ele nos conduziu a Deus mediante a sua entrega, e esse conduzir tem o sentido de nos fazer favoráveis para Deus e diante de Deus. Esse é o sentido que Pedro está trazendo. Alguns comentaristas vão dizer que tinha um cunho de tribunal. Como é que fala o nome? Jurídico. Isso mesmo, né? Jurídico, né? Que é como se pegasse assim, pensa no Harvey Specter, um advogado bom assim. Aí ele chega assim perto do juiz assim, ó. Aí o juiz já olha assim, pai, ó quem é o advogado dele, ó. Causa ganha. Ali os autos, causa ganho. Os comentaristas dizendo que é essa ideia que Pedro está dizendo. Quando ele diz favorável, é como se ele estivesse pegando e entrando comigo e com você, amém, irmão? Diante do tribunal do justo juiz. E quando nós bater na porta assim, ó, Deus olhou para o seu problema, para o seu pecado, e falou assim, não, mas o advogado dele é o quê? É o meu Senhor, não é? A gente não canta assim? Meu advogado é o meu Senhor. Não, que ele falou assim, ó, eu vou arriscar aqui agora, porque o advogado dele, ó, é um comigo, hein? O advogado dele é justo, o advogado dele é santo. E agora Deus não te olha mais sem passar pelos olhos de Cristo. Por isso, em Hebreus vai nos dizer assim, entra com confiança e ousadia, porque quando Deus olhar para você, primeiramente Ele vê Cristo em você, Ele vê o sacrifício em você. Sabe outra sombra que apontava para nós? Quando nós estamos lendo o Êxodo na última praga. Lembra qual que é a última praga, irmão, do Egito? Qual que era? A morte, amém? Mas o que o texto vai dizer para nós? Quando o espírito da morte passava e se deparava com sangue nos umbrais da porta, o que ele fazia, amado? Passava direto. Quando Deus agora, quando eu e você entra diante do tribunal do justo juiz, nós estamos com roupas purificadas, mas marcadas com o sangue de Cristo. E isso nos faz aceitáveis por Deus. Pedro vai dizer, a morte dele, o sofrimento dele, traz benefícios eternos sobre os seus filhos. E depois eu quero dizer algo mais para nós, porque isso continua através de nós. Porque Pedro está dizendo, se vocês permanecerem fiéis diante da injustiça, ao analisarem a sua vida, se sentirão envergonhados. Mas a gente pode linkar com que Deus, quando o próprio Jesus vai dizer em Mateus 6 para nós, 5, 6, 7, quando as pessoas olharem para nós e verem as boas obras, eles farão o quê? Glorificarão ao Pai. Então, quando eu permaneço fiel, mesmo diante ao sofrer, isso eu sou utilizado como um instrumento para trazer glória a Deus Pai, e também levar esse coração, que às vezes é o que me maltratou, a se encontrar com Deus Pai. Mas sabe qual é o problema? A gente não quer isso. A gente não quer. A gente é Jonas. Eu não quero. Eu não quero aquele que me fez sofrer, aquele que que trouxe esse mal ao meu coração, que trouxe esse trauma ao meu coração. Eu não quero nunca que ele aceite o Senhor. Nós somos aquele que nos colocamos como juiz. Esse aqui ele não pode ser encontrado por Jesus, não tem jeito para ele. Sabe por que a gente fala isso? Porque a gente acha que o nosso pecado é pequeno diante de Deus. Se permaneça fiel, e você vai ver que o Senhor vai te utilizar como instrumento para salvar até aquele que te maltratou,
para salvar aquele que te magoou, que te machucou. E você vai poder ser instrumento de glória a Deus Pai. Quem quer viver isso, dá uma glória a Deus aí, meu irmão? 2 Coríntios 5, 21 traz assim para nós, olha, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Em outro texto nós vamos encontrar que em Cristo nós não somos justos, mas justificados por Cristo. Então, meu irmão, sabe a oração do justo? O que nós gostamos de falar em Tiago? Eu sou justo aí. Quem é o justo? É eu, converti, somente eu que sou pastor, 2 vezes justo. É a minha oração que vale muito em seus efeitos. Não, irmão, só existe um justo. A oração que muito vale em seus efeitos é a oração feita em nome do justo. Então é não só quando eu me coloco em contato com a vontade do justo, mas quando a minha petição, ela é se materializada naquilo que o justo também pediria. Aí a minha oração faz o quê? Se encontra com a vontade de Deus Pai. Paulo vai dizer a mesma coisa em Romanos. Sabe por que nós não sabemos orar? Porque nós não oramos segundo a vontade de Deus. Por isso que o Espírito de Deus nos ajuda em nosso clamor, porque Ele faz com que a nossa oração vai sendo transformada, moldada, a se encaixar na vontade de Deus. Quando você começou a pedir a Deus justiça sobre o seu agressor, chegou no momento que já estava abençoando, sabe por quê? É o Espírito de Deus modificando a sua oração, porque o Senhor vai dizer para nós, não ore por aqueles, não ore, não somente ame aqueles que te abençoam, mas não ore e ama aqueles que te amaldiçoam. E o Senhor vai transformando o nosso coração para conseguir viver o que Deus tem para nós. Em Cristo e seu padecer, somos agora declarados o quê? Justos diante de Deus, presença na qual agora podemos entrar com ousadia e confiança. Jesus então abriu o caminho para o trono de Deus, apresenta-nos ao Pai e restabelece para nós um relacionamento íntimo com o Pai. É aquilo que o Senhor vai dizer para nós. Sem Jesus podemos até reconhecê-lo como Deus. Na EBD nós falamos sobre isso na semana passada, sobre o que? A revelação indireta ou a revelação geral. Através da natureza, Paulo vai falar sobre isso em Romanos 1, Deus, Ele se revela, e o texto vai dizer para nós que toda a plenitude da divindade se faz conhecer através das coisas criadas. Amém? Agora, através de Cristo, nós não somos declarados justos, mas como agora olhamos para Deus e o vemos como Pai. Ele remove o nosso pecado e é o que nos tornava alienados em relação a Deus, e através do seu sacrifício recebemos o acesso a Deus e nos torna aceitáveis diante dos seus olhos. É o que o texto vai dizer, porque Ele fez o que? O justo pelos injustos para um fim. Amém? No seu texto, aí está com a Bíblia aberta, amém? Qual que está aí falando dizer isso? Que o justo padeceu pelos injustos para um fim, para nos conduzir, para nos levar a Deus. Esse era o alvo da morte do Senhor, da entrega de Cristo. E o que o texto vai dizer, eu não vou entrar agora nas dificuldades, já começa no texto. Que ele estava o quê? Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, enquanto padeceu na carne, ele morreu em nosso lugar, mas o seu Espírito se mantinha vivificado desde o seu sepultamento até a sua ressurreição. Mesmo que o seu exterior estava se desgastando e sofrendo injúrias, o seu espírito se mantinha firme no Pai e no seu propósito, e essa deve ser a forma de viver. Em Cristo nós podemos, você pode estar por fora sofrendo, mas por dentro sendo renovado dia após dia. Quem já experimentou essa verdade aí? Levanta a mão, fazendo favor. Por fora está o caos, está algo que você falou assim, sabe aquilo que você pensa assim, isso eu não consigo suportar. Aí aquilo chega até você, mas em Cristo nós conseguimos viver o que Ele viveu. Morto sim na carne, mas no Espírito vivo.
Enquanto fora a nuvem estava se desgastando, sofrendo, doendo, machucando, nesse momento você sente o Senhor te abraçando e o seu espírito que vivo, renovado. Paulo vai dizer isso para nós. Por fora amassado, mas por dentro voando. Por quê? Cristo renovando e vivificando o meu espírito. Irmão, creia no Senhor. Mesmo diante das maiores injúrias, se você estiver em Cristo, porque assim Cristo viveu, você mesmo que por fora você esteja sofrendo, podendo estar doendo, eu não estou isentando da dor, por dentro o seu coração está sendo fortalecido pelo Senhor. Quem nunca passou isso, irmão? Casamento um caos assim, ó, aquela confusão, não conseguindo ter o diálogo, a comunicação, e vocês buscando ao Senhor, o seu coração vai renovando, vai vivificando, daqui a pouco você experimenta o quê? O renovo do Senhor. Por fora a pressão vendo, sofrimento, mas por dentro você se agarrando em Deus, irmão, e tem lugar, irmão, não era para ser só assim, é porque a gente relaxa, mas no momento do sofrimento é o momento que a gente encontra Deus mais perto, não é, irmão? Não é verdade? Que diz assim, ó, apertou, cara, estou sentindo aqui, ó, a respiração de Deus na minha frente aqui, ó. Aí a gente acha que Deus só se aproxima no momento difícil. Não, meu irmão, é a gente que não procura Ele quando está bem. A diferença está em nós. Mas sabe essa presença que você sentiu no momento do sofrimento, ela está disponível para você no momento da alegria, no momento da vitória, no momento da conquista, meu irmão. Porque o Senhor Ele declarou, eu estarei sempre com vocês. Amém? Vamos passar então para o texto difícil, irmão? Mas fica com 18 no seu coração. Nós estamos apoiando nele. Verso 19 então, ao verso 22, acompanha comigo então. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também faz o quê? Salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Então, entre muitas visões que nós temos desses versos, eu quero pontuar só duas, que a gente deve se afastar dela. Amém? Dentro de todas que tem, duas eu quero pontuar para vocês, porque às vezes isso pode ser algo que tem no seu coração, ou você já tem ouvido alguém falar sobre isso. A primeira, a segunda eu vou falar depois, tá? A primeira, quando nós lemos no verso 19, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Isso aqui há um entendimento, às vezes você pensa isso e não sabe de onde vem. No credo, eu não lembro qual credo agora, a partir do credo apostólico, tem no grego, no latim, a palavra Hades, que significa morte e sepultamento, e algumas pessoas começaram a interpretar o Hades no credo como inferno, como Cristo tivesse descido ao inferno, e eles começaram a linkar esse texto para dar base ao pensamento. E por que esse é uma visão que eu acho que nós como igreja devemos nos afastar? Porque quem pensa disso e vê esse pregou os espíritos em prisão, qual que é a ideia? É que quando Cristo estava, então Jesus estava no sepultamento, ele foi lá no inferno e pregou o evangelho aos que estavam em prisão. Por que isso é perigoso? Eu já ouvi de um pregador assim, muito grande, e um dia ele pregando sobre arrependimento, remorso, e ele estava falando sobre Judas. E aí quando ele acabou de falar de Judas, ele está assim, eu não vou falar se Judas foi para o inferno ou não, porque às vezes ele estava até lá no inferno, que ele foi salvo ou não, porque às vezes Jesus estava lá no inferno, e quando Jesus foi no inferno e anunciou o evangelho, eu não sei se Judas se converteu lá. Por que isso é uma visão perigosa? Começa a dar uma sensação que após morte ainda tem oportunidade de salvação. Então isso é um ponto que nós temos que nos afastar.
Irmão, esse texto é difícil, não há consenso, há inúmeras dificuldades. Para nós parece simples no português, na gramática grega é uma confusão por entendimento interpretativo. Então assim, mas isso nós temos que tomar cuidado. Por quê? Nos pode levar, após alguém falecer, você fazer o quê, irmãos? Começar a crer. Às vezes a pessoa estava de forma clara, vivendo na iniquidade, vivendo contra o Senhor, ele morre, você se depara com esse texto, se depara com alguém falando, mas Jesus foi lá no inferno e pregou o evangelho, há esperança ainda. Aí você falou, pai, então tem esperança para ele também. E esses que pensam dessa forma ainda vão além, porque pensam, quando ele vai falar esses espíritos em prisão, que Jesus ainda estava anunciando o evangelho, não só aos que estavam mortos, mas também aos anjos caídos. Então parece uma coisa simples, mas que vai desenrolando a um problema gigantesco. Aí nós vamos ter que crer que até o diabo pode converter, porque Jesus foi pregar. Então é algo que a gente precisa o quê? Tomar cuidado e se afastar. Porque, irmãos, não deixe que essas mentiras entrem no seu coração, porque é o seguinte: a nossa vida, o tempo de graça para mim e para você, ela dura até quando? Até quando o Senhor nos chamar, amém? Vai contar o encontro de Cristo a nós, a sua eleição, a sua escolha, o seu encontro, o nosso crer em Cristo, e eu creio em Cristo, e eu vivo uma vida de santidade, e isso que conta. Morreu, acabou, irmão. E aí o Senhor, ele vai falar isso para nós. O próprio Cristo, quando ele vai falar a parábola do Lázaro e o rico, você já deve ter preparado essa, que quando eles estão ali no seio de Abraão, o que ele fala? O que o rico diz? Fui para o inferno. O que ele diz? Senhor, Abraão, deixa que eu volte, ou Lázaro vai lá e anuncie para os meus irmãos que a vida que a gente levava me trouxe para o inferno. O que Jesus disse? Você não vai voltar não, você já acabou seu tempo. Eles têm o quê? A lei, e os profetas têm o Moisés, que eles creiam nele. Então, meu irmão, por que esse pensamento é perigoso? Porque pode nos trazer uma vida e uma falsa esperança de conversão pós-morte, mas isso nós encontramos somente aqui. O tempo para se arrepender e se entregar ao evangelho é o hoje, é agora, meu irmão. O tempo para o arrependimento é agora. Quando você então, por forma, não é acidental, porque o pecado na vida do crente é escolha, porque Paulo vai dizer para nós em Romanos que a gente foi liberto do poder do pecado, amém, irmão? Então o que Paulo está trazendo para nós? Antigamente a gente andava morto em nossos pecados, e que a inclinação da carne era morte e pecado. Então aqueles que não foram encontrados por Cristo, a vida dele, a escolha dele é sempre ir contra Cristo. Mas quando encontramos o Senhor, Paulo vai dizer em Romanos, que somos livres do poder do pecado. O pecado que nos escravizava não escraviza mais. Agora eu consigo pelo Espírito mortificar a minha carne. Então agora o pecado na vida do crente é uma escolha. Não é assim, fui pego de surpresa. Irmão, crente que consegue dizer isso é sem vergonha. Porque nós temos que falar assim, rapaz, eu queria mesmo. Eu tramei, eu projetei, eu arquitetei aquele negócio, eu queria mesmo, eu quis. E esse é o coração que o Senhor procura e fala assim, Senhor, eu me arrependo. Eu estava sentindo prazer quando eu estava falando mal daquela pessoa, eu sabia que eu estava inventando, mas eu continuei ali. Eu sabia que eu estava machucando, mas eu estava continuando. Aqui a gente fala, nossa, não percebi. Nossa, é verdade? Te machucou? Era mentira, mas você sabia, porque o pecado na vida do crente não é mais um acidente, mas é uma questão de escolha, e o tempo para arrependimento e se entregar ao evangelho é o hoje, porque após morte a graça se encerra, e recebemos o pagamento do nosso pecar, ou a coroa da graça eterna recebida por Deus. E o que eu quero trazer para mim e para você nessa noite, que Cristo no seu sofrer, isso agora é o entendimento da maioria, que essa pregação, que Cristo ele foi e proclamou o seu triunfo sobre a morte a seus adversários.
Então, o que Cristo ele fez, ele se anuncia aos espíritos em prisão, é que Cristo em sua morte e ressurreição, ele estampou diante dos olhos dos seus adversários a sua vitória e o cumprimento do plano perfeito de Deus. Para me deixar algo de forma visual para vocês, quem assistiu o filme Paixão de Cristo? Quem assistiu? Lá no Senaep, não sei quando. Paixão de Cristo, né? Vocês vão lembrar como é que o diabo estava quando eles estavam maltratando Jesus? Vocês lembram dessa cena? Que estava todo felizão, né? Estou conseguindo. Vou matar, vou acabar com isso. Mas quando Cristo entrega o seu Espírito, qual que é a visão que entrega para nós? Ele agora, ele percebe o que aconteceu. Opa, o meu plano deu errado. Porque o que eu achava que eu estava vencendo, na verdade, eu estava somente empurrando Cristo para onde? Para o plano perfeito de Deus. Então Cristo, através da sua morte e ressurreição, ele proclama a sua vitória diante dos seus adversários. E o ponto que nós devemos nos apegar agora é que a paciência de Deus. O Senhor vai dizer agora através de Pedro, ele linka o Senhor com Jesus, a vida de Jesus e Noé. Mas o que nós precisamos de atentar aqui é que Pedro nos mostra enquanto Noé construía a arca. Quanto tempo que durou, irmãos? 100? Quanto? 100 anos. Imagina um projeto durar 100 anos. Noé permaneceu fiel, Samuel. Mas nós não conseguimos esperar o quê? 2 semanas. A gente é impaciente. Senhor, eu vou me converter. Mas você me arruma uma empresa. Eu vou passar na igreja todos os dias. Mas você resolve a minha vida financeira. Eu vou converter e viver em santidade. Me arruma um casamento, me arruma um homem bonito. Feio também eu não quero, né? Olha, rico, bonito, que me leva para viajar 3 vezes por ano. A lista das irmãs hoje dificulta. Os meninos sabem nem falar. Aí já quer um que é rico, bonito e vai levar para passear. Diminui, irmão. Abaixa ali. Abaixa ali. Melhora ele, olha para o futuro. Vê a capacidade. Irmão, se a Joá tivesse olhado isso quando ela me escolheu, nossa Deus, eu sou outro Dálio, irmão, outro Dálio. Nossa, pensa no menino estranho. Continua meio estranho ainda, né? Mas menos. Então, o que Pedro vai dizendo? Olha, durante a construção da arca, que Pedro quer que a gente foque paciência de Deus. Sabe por quê? A gente começa a sofrer, Guinaldo, 2 dias já quer chutar o Deus. Eu vou segurar isso aqui. 3 dias, Deus. Quem nunca já pressionou Deus com isso, irmão? Quem nunca? Eu suporto isso aqui, ó, 2 dias no máximo, hein, Deus? 2 dias. Se esse infernizado aqui, esse endemoniado continuar me coisando, eu vou pegar ele. Eu estou te dando a oportunidade de resolver minha situação. Aí o que Pedro está trazendo para nós? Olha só, o que você não tem, Deus ele tem assim a mais, mas o seu Espírito está em nós trabalhando nisso. Porque ele diz, ele esperou de forma paciente, enquanto Noé construía a arca, para fazer o quê? Derramar o seu juízo sobre aqueles perversos. Então pense, irmãos, os homens criticando Noé e Noé obediente. E Deus já com raiva, irmão. Deus com raiva, nossa, amanhã. Eu vou segurar, eu vou separar, eu vou esperar. E aí Pedro foca em quê? Que Deus exerceu sua paciência e longanimidade para com o mundo desobediente, pecador e perverso. E essa paciência não acabou ali, porque após o juízo, ele continua a exercer tal paciência em forma de misericórdia para com as nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Quem precisa da paciência de Deus e dá um glória a Deus aí? Quem é salvo pela misericórdia todo dia, irmão? É nós, irmão. Então, aquela paciência que ele demonstrou lá na época de Noé, ele continua a demonstrar hoje, mas não é de Deus somente para conosco, com a gente. É a nossa conduta para com o outro. Amém? Vira para o irmão e fala, seja paciente, meu irmão. Fala com ele. Os irmãos já olham para uns que é meio estourado e começam a rir, né? Então profetiza. Você é paciente. Amém? Você é dócil. Você é meiga. Você vai profetizando, irmão. Você é obediente, né? Profetiza, Elis, sobre o vale dos ossos secos.
Seja paciente, porque assim o Senhor foi. E o outro ponto que eu quero que a gente precisa se afastar, o primeiro foi sobre a pregação do evangelho no inferno, amém, irmão? O segundo ponto é o que a gente encontra aqui, olha, quando ele vai dizer do batismo, o batismo que corresponde a isso, quando ele está linkando a Noé, agora também faz o quê? Salva vocês. Algumas pessoas, quando vai olhar esse texto, coloca o batismo, o símbolo do batismo, como ato salvífico. É assim, quem nunca pensou assim, gente, é lógico, irmãos, se você é convertido de verdade, 5 anos, 10 anos, e nunca surgiu no seu coração o anseio por batizar, você tem que rever a sua vida, porque é um processo comum do convertido. É um processo comum, porque é aquilo que primeiro é uma ordem do Senhor, e é externar para o mundo uma verdade que já aconteceu lá dentro. Eu já morri para o mundo, e agora num ato simbólico, no batismo, em ordenança de Cristo Jesus, eu demonstro a todo mundo que agora eu estou morto para o mundo, e não só isso, eu confio em Cristo Jesus como meu único suficiente Salvador. É a pergunta que é feita na hora do batismo. Só que nesse texto vai dizer que agora nós estamos sendo salvos por meio do batismo. Algumas pessoas vão interpretar e dizer que o batismo é garantia da salvação, tanto para selar sua salvação, ou também para te mandar para o inferno. Quando pensamos nisso, nós tiramos a glória e o poder de quem, irmãos? Cristo Jesus. A salvação pertence ao Senhor. Por isso nós temos que confiar somente em Cristo. Somente em Cristo. E o texto vai continuar nos conduzindo para esta verdade, quando ele vai dizer para nós que este batismo, ele não garante, ele não traz essa garantia, mas é como um limpar, um lavar daquilo que é externo, mas que vem trazer a nós uma boa consciência para com o Senhor, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Então o encontro de Jesus no seu caminhar é que trouxe e traz salvação às nossas vidas. E o que acontece com aquele que sofre como Cristo sofreu? Através das águas, Deus separou aquele que é seu. Você lembra que na verdade, a gente nunca quer ficar para trás, porque um filme nos deu muito medo, né? Tinha um filme chamado o quê? Deixados para trás, né, irmão? Mas na história de Noé que Pedro está elencando, quem foi salvo foi quem ficou para trás ou quem foi? Porque Pedro está dizendo que a água levou os que não eram de Deus, mas que a arca fez permanecer os que eram de Deus. Então às vezes, meu irmão, o que a gente precisa é ficar, ser deixado para trás, permanecer com a boa consciência em Deus e deixar com que a água leve aqueles que estão caminhando contra o Senhor. Então, da mesma forma que na época do Noé as águas separou os que eram de Deus e os que não eram, o batismo é a mesma coisa, é uma demonstração daqueles que agora morreram para esse mundo e estão separados para o Senhor. E qual que é a vitória do sofrimento? Cristo como nosso apoio, como nosso alvo. Depois ele padecer uma única vez, mas de forma que no qual nada se compara pela salvação dos seus. A palavra vai dizer para nós que depois de ir para o céu, agora ele está à direita de Deus, ficando-lhe o quê? Subordinado, anjos, potestades e poderes. Em Cristo acontece a mesma verdade que Salomão diz em Provérbios, e que Pedro e que Tiago vai trazer isso para nós de novo. Que o soberbo é o quê? Afastado e ele decaído por Deus, mas o humilde por Deus é exaltado. Então quando eu olho para Cristo que se submeteu a esse plano, que se entregou ao plano perfeito de Deus, se entregou para nos conduzir a Deus, a palavra do Senhor vai dizer que ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas se humilhou, foi até o final, morreu morte de cruz, para que no final o Senhor Deus Pai lhe desse o nome sobre todo nome, o exaltasse sobremaneira. E isso é uma verdade que traz para mim e para você, porque o Senhor também dá graça aos humildes, assim como Cristo foi exaltado. Então, meu irmão, para você
que está no meio de sofrimento e permanece fiel, entenda, o Senhor no tempo oportuno irá te exaltar. Mas não como a música Sabor de Mel. Amém? Exaltar sobre o outro. Te exaltar perante Ele. Trazer sobre você o abraço dEle. Trazer sobre você o renovo dEle. Trazer sobre você a certeza, você não está sozinho, eu estou com você. Diante de todos, humilhado. Diante de todos, o fraco. Mas comigo o forte. Comigo o restaurado. Comigo vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. E o que eu quero que grave em nosso coração nessa noite: o sacrifício injusto do justo Jesus é suficiente para levar injustos de forma aceitáveis a Deus. Coloque de pé no seu lugar, por favor.